Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Vocês perceberam, o sol já tá para raiar ali, né? E eu aqui trazendo conteúdo de relevância para vocês. E dessa vez vamos trazer mais vamos dizer assim, mais um capítulo da novela Elon Musk, Alexandre de Moraes. E um capítulo que toma nova proporção. Só para vocês entenderem, o Congresso norte-americano notificou oficialmente o X, antigo Twitter, para que preste esclarecimento sobre quais foram os pedidos do ministro Supremo Alexandre de Moraes para a plataforma, para o X. E o próprio Elon Musk fez a publicação dizendo que foi notificado oficialmente agora pelo governo norte-americano, pelo Congresso norte-americano, e que a violação do ministro Alexandre de Moraes pode ser caracterizada como uma corrupção, porque isso não observa a lei vigente no Brasil. E o Congresso americano vem fazendo uma sistemática fiscalização das empresas, porque segundo a lei norte-americana, as empresas que são sediadas nos Estados Unidos devem seguir rigorosamente a lei norte-americana. Então, aquelas situações que violem as leis dos outros países, se constatado que uma empresa como o X violou uma lei brasileira, ele vai ser penalizado nos Estados Unidos também. Então é por isso que o Congresso quer saber quais foram as solicitações e o que está acontecendo. O Elon Musk fez a seguinte publicação aqui, a matéria da Jovem Pan News. As leis dos Estados Unidos impedem o X, né, o X, de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos. Jovem Pan News, Elon Musk, dono do X, utilizou a rede social novamente para debater o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação da rede social no Brasil. O empresário respondeu a um post da conta global Government Affairs, assuntos governamentais globais em português, né, que anuncia a intimação formal do X Corp, empresa do Elon Musk, pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre ordens do Supremo Tribunal Federal do Brasil em relação à moderação de conteúdo, diz o tweet feito pelo Elon Musk. Musk marcou o ministro Alexandre de Moraes e reforçou que não vai violar as leis brasileiras e acusou o Alexandre de Moraes de estar violando as leis brasileiras. Olha só, o Leandro Rochel, ele fez uma análise dessa matéria aqui, que eu achei super interessante, né? Matéria do CNN Brasil, o X informa que o STF que enviou ao Congresso dos Estados Unidos as decisões de Moraes sobre moderação de conteúdo, ou seja, já foi notificado que o Congresso, o setor judiciário do Congresso norte-americano já está com a documentação em mãos. Falou o próprio Elon Musk que isso aqui se trata de uma espécie de corrupção e que pode dar dor de cabeça para o próprio Alexandre de Moraes. Dá uma olhada aqui o que disse o Leandro Rochel e eu já volto para fazer um comentário com vocês. Olá, aqui Leandro Rochel, diretamente de Miami, para comentar com você os novos desdobramentos do conflito entre Elon Musk, a sua empresa X, né, o Twitter, e autoridades brasileiras, mais notadamente o ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk denunciou a justiça brasileira por estar, segundo o Musk, censurando os brasileiros, jornalistas, parlamentares, influenciadores, através de medidas que não têm amparo nas leis do país. Em contrapartida, em resposta a essa acusação, o ministro Moraes incluiu, vejam só, Elon Musk no inquérito das milícias digitais, por uma canetada, né, por ordem de ofício. Ou seja, Musk fez uma denúncia e a autoridade, alvo dessa denúncia, decidiu por investigá-lo. E agora entrou em cena um novo player, o Congresso americano. Foi comprovado hoje, segundo a Gazeta do Povo, que o Congresso americano pediu ao X, ao Twitter, todos os documentos referentes às decisões de retirada do ar de perfis de post de brasileiro. Aí você pode estar pensando, mas por que o Congresso americano está fazendo isso? O Congresso americano tem competência para fazer isso, já que a gente está se referindo a decisões do judiciário brasileiro? Tem por um motivo simples. O X está nos Estados Unidos e precisa seguir as leis americanas. Quem pediu esses documentos foi o deputado republicano Jim Jordan, que é o presidente
do comitê responsável pelo oversight, né, pela fiscalização do judiciário. Ele tem um subcomitê criado para investigar a militarização do governo federal contra os conservadores ou por perseguição política de qualquer natureza. E nesse subcomitê ele está investigando justamente a atuação de governos, não só americano, para censurar a internet. E ele é um deputado bastante combativo. Por que isso é importante? Por que esse dobramento é importante? Né? E a gente viu há pouco o próprio X confirmando a informação. A X Corp foi formalmente intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre as ordens do Supremo Tribunal Federal no Brasil em relação à moderação de conteúdo. Para cumprir suas obrigações, de acordo com a legislação dos Estados Unidos, a X Corp respondeu ao comitê. E na sequência, o Elon Musk, respondendo a essa mensagem, disse o seguinte: as leis dos Estados Unidos impedem a empresa X ou qualquer empresa americana de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre de Moraes está exigindo que façamos. E aqui é importante mencionar que a palavra corrupção não quer necessariamente dizer corrupção financeira, que é o que o brasileiro está acostumado a interpretar em relação à corrupção. Muito provavelmente aqui o Elon Musk está se referindo à corrupção da própria justiça, ou seja, o ato de você não cumprir uma lei seria um ato de corrupção. É preciso deixar isso bem claro para que as pessoas não compreendam de forma equivocada. Por que isso é importante? Porque o Elon Musk veio a público quando fez essas denúncias, dizendo que ia liberar os arquivos, as decisões sobre o que ele acredita, né, ser uma ofensa à justiça brasileira. As pessoas estariam indevidamente sendo censuradas. Mas, novamente perguntado, ele disse que só liberaria esses documentos se ele tivesse certeza que os seus colaboradores, os seus representantes no Brasil, não estivessem em risco de serem assediados judicialmente. Só que em decisão recente, o próprio ministro Moraes disse que sim, que esses colaboradores respondem, né, civilmente e criminalmente no Brasil, que foi interpretado como uma sinalização de que haveria uma resposta caso os documentos fossem liberados, já que eles estão em sigilo. E esse é um dos problemas. A gente tem o inquérito das fake news aberto há mais de 5 anos em sigilo durante todo esse tempo. E várias outras decisões em sigilo. Nós temos todos os procedimentos que produziram a censura durante as eleições presidenciais ainda em sigilo. A Folha de São Paulo tentou obter esses documentos no ano passado pela Lei de Acesso à Informação e foi negado porque eles disseram que ainda haveria vários processos em sigilo judicial. Então, se o Elon Musk abre esses documentos no Brasil, ele pode ser acusado, ou os seus representantes legais do Brasil podem ser acusados de descumprir uma ordem judicial, pode até mesmo ser preso por isso. Agora, se o Congresso americano pede esses documentos, a empresa não pode se negar a oferecer. Aí seria um descumprimento à lei americana. E eles estão dizendo que eles ofereceram esses documentos. Em tese, o Congresso americano não é obrigado a manter sigilo sobre essas decisões. E em outras situações, documentos que eram de outra forma sigilosos foram abertos por esse comitê do Judiciário na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, nós podemos esperar que em algum momento essas decisões sejam reveladas, né? E segundo Elon Musk, essas decisões contrariam as leis brasileiras, né? Vamos ver. O fato é que aumenta muito a pressão sobre essa censura do judiciário brasileiro. A gente teve os grandes jornais brasileiros que até então estavam dando apoio praticamente restrito a essa perseguição sistemática à direita, dando uma meia volta em relação a esse apoio. Estadão dizendo que não é possível aceitar a censura, a Folha de São Paulo, em editorial, dizendo que a censura no Brasil tem que acabar, até mesmo o Globo dizendo que não pode haver censura na internet, que houve sim alguns excessos, apesar de apoiar o que eles chamam de regulação das redes, o que é algo cifrado para censura, porque as redes já são reguladas. As redes são reguladas pela Constituição brasileira, pelas leis brasileiras e por uma legislação específica, que se chama Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014, após vários anos de ampla decisão. E nesse Marco Civil da Internet há a defesa da liberdade de expressão em alinhamento à própria Constituição Federal, às próprias leis brasileiras. O que eles querem é acabar com o Marco Civil da Internet, ou pelo menos parte do Marco Civil da Internet, para terceirizar a censura. Esse é o objetivo. Como? Transformando as plataformas em responsáveis por conteúdo que é postado nelas, ou seja, as plataformas seriam obrigadas a retirar do ar qualquer coisa que não estivesse de acordo com a democracia, com a defesa das instituições, com o discurso de ódio e assim por diante. Só que qual é o problema, né? Assim, falando seria lindo, mas qual é o problema? O problema é que meras críticas às autoridades, meras críticas a certos políticos estão sendo considerados ataques às instituições.
E nesse caso, se você obriga as plataformas a censurar esse tipo de conteúdo, você está limitando o debate, você está limitando a expressão e até mesmo a livre associação política, né? Porque a gente já viu durante as eleições que um lado pode falar tudo, a esquerda, e a direita foi sistematicamente censurada. Então esse é o debate que está em questão. E aí, como fica impossível defender o que já foi produzido até aqui pela cúpula do Judiciário Brasileiro, pelo Supremo, é evidente, né? E agora os americanos estão vendo, o mundo está vendo o que está acontecendo. Aí eles têm que fazer duas coisas. Um, justificar que isso foi necessário pelos riscos à democracia. E dois, criar um novo mecanismo de censura, já que eles não querem perder essa possibilidade de censurar a direita brasileira. Porque eles sabem que num debate aberto não tem como a esquerda vencer, né, o público, a opinião pública. Então é preciso censurar. Só que está difícil fazer esse movimento, porque agora ficou evidente o que está sendo feito. E é preciso deixar muito claro, nós não podemos aceitar mais não só a censura, mas os ataques ao devido processo legal, e não é preciso só acabar com a censura, é preciso anular todas essas decisões que não foram amparadas na Constituição brasileira. Só assim nós voltaremos a ter o Estado de Direito em vigência no Brasil. É isso aí, pessoal. Outro ponto que a gente tem que analisar, e analisar bem, será que o Alexandre de Moraes vai incluir o Congresso norte-americano no inquérito das fake news? Então, assim, o que o Leandro Ruschel deixou bem claro é que há denúncias, e como ele disse, a corrupção aqui não é uma corrupção financeira, é uma corrupção de descumprimento de lei, de que foram feitas solicitações indevidas, ilegais, durante um período, assim, muito importante para o Brasil, que é o período eleitoral. E o Alexandre de Moraes colocou isso em sigilo. Ninguém sabe quais foram as decisões que atingiram influenciadores, atingiram jornalistas, atingiram candidatos parlamentares durante esse período. Ninguém sabe, porque colocaram em sigilo. Acontece que agora todas as informações que o X não poderia revelar aqui no Brasil, porque se revelasse, os funcionários do X poderiam ser presos, serão revelados para a justiça norte-americana. E o X não pode rejeitar o envio dessas informações. É como ele disse, cabe agora ao governo, ao Congresso norte-americano, definir se vai permanecer em sigilo essas informações, o que não é o perfil do Congresso norte-americano, ou se vai expor todo mundo que foi censurado, por que foi censurado, ou também se não houve censura, né? Se não houve censura, se quem está errado na história é o Elon Musk e o Alexandre de Moraes é quem está certo na história. Não é o que eu acredito, mas também pode ser a hipótese do entendimento do Congresso norte-americano. Tá bom, pessoal? É isso. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui em mais um editorial. Daqui a pouquinho a gente volta. Vocês viram que durante o editorial o sol já foi aparecendo aqui atrás, né? Obrigadão, pessoal. Grande abraço. Fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Coloca água no feijão pra gente vir cá bater um papo. E cá entre nós, né? O jogo tá começando a ficar interessante. Fala a verdade aí pra nós, tá bom? Abraço, fiquem com Deus. Até o próximo editorial.